Bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, o penúltimo capítulo aí do livro da Bíblia, né? Desfecho aí do livro. Nós vamos ler os versículos 1 a 5. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Há alguns anos eu tenho aproveitado a oportunidade do Setembro Amarelo, o mês da campanha de prevenção ao suicídio, para trazer uma reflexão a respeito de dor, de tristeza, de sofrimento. Consta que cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados com transtornos mentais, e entre eles, em primeiro lugar, a depressão. O suicídio, em sua grande maioria das vezes, acontece como tentativa de eliminar a dor, não necessariamente a vida. Nem todas as pessoas em depressão pensam em tirar a própria vida, mas a maioria dos suicídios tem como sintoma apontado algo relacionado à depressão. E aí, em cada ano, eu tenho trazido um texto diferente para entendermos que a palavra de Deus, que o nosso bom Deus que nos criou, que nos conhece, que redimiu todas as coisas ali naquela cruz, para entendermos e lembrarmos que Ele tem resposta também para a nossa dor, para a nossa tristeza, para a depressão, ansiedade, para todo tipo de sofrimento. E hoje eu trouxe então o texto de Apocalipse, como resposta às muitas formas dessas tristezas e dores. E talvez esse seja um dos livros mais apropriados para tratarmos desse assunto, e a gente vai entender juntos por quê. João, que é o autor de Apocalipse, ele está no exílio por causa da sua fé, no momento em que ele tem essa experiência, essas visões, em que ele escreve essa carta. Outros crentes ali da sua época estão experimentando vários níveis de sofrimento. A igreja está sendo duramente perseguida. Quando você olha lá os capítulos 2 e 3, a gente vê uma preocupação de João com os crentes que não estão dando conta de permanecer guardando a sua fé, porque o sofrimento é muito intenso. A perseguição, a oposição é muito violenta. Então, a gente vê João escrevendo com essa preocupação. Porque o João está constatando que a coisa está ruim, mas ele nos avisa, nos alerta que vai piorar, até que então melhore definitivamente. E para que o povo de Deus, a igreja, possa permanecer fiel ao Senhor, possa voltar ao primeiro amor, são os conteúdos que a gente encontra aí nas suas cartas circulares às igrejas. Então, João escreve essa carta, é uma das intenções dela. Então, eu organizei aqui 3 características principais do livro de Apocalipse para nos ajudá-lo a entender melhor. Porque você pode pensar, nossa, mas o senso comum, né? Apocalipse é comumente conhecido como um livro cheio de mistérios, um livro difícil, que fala da besta do mar e que fala da grande batalha final. Como que um livro desse pode ser resposta à nossa dor, ao sofrimento e à tristeza? É porque a gente não compreende o livro, a intenção, o propósito dele. Então vamos lá. Apocalipse é um escrito apocalíptico, com a intenção de apresentar um fim de todas as coisas em que a justiça de Deus prevalece. Então, essa lembrança, tá ruim, vai piorar,
mas vai melhorar. E aí, no fim de todas as coisas, a justiça de Deus vai prevalecer. É uma palavra de encorajamento, é uma palavra de esperança. Apocalipse também é uma mensagem profética, que afirma que Deus está no controle da história. Nada, absolutamente nada, está fora do seu controle. Do controle de um Deus que é poderoso, que é justo e que é bom. Então a gente pode ficar tranquilo. E por fim, Apocalipse então é a carta de encorajamento que eu já citei aqui, para a igreja que sofria por causa do Evangelho. Assim como cada aspecto das nossas vidas, a dor e o sofrimento também precisam ser compreendidos dentro da história maior da humanidade, que é a criação. Para não nos perdermos em desesperança e desespero, precisamos lembrar que nossas vidas, como parte do cosmos, não estão num curso desordenado. E que nem mesmo a angustiante realidade da morte, que seria aí a pior situação que a gente pode enfrentar com sofrimento e dor, pode ameaçar a soberania e a bondade daquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Quando a gente fala de cosmovisão cristã, do fundamento, dos pressupostos, daquela visão do todo maior, nós precisamos entender que tudo está dentro dessa narrativa. E é bom saber disso, porque não há nada que possa existir que não tenha sido criado por Deus. Todo o nosso sofrimento é consequência e marca da queda, que foi o rompimento da relação do homem com o seu Criador. E por isso, a resposta para todo e qualquer tipo de sofrimento está na cruz, naquilo que Cristo providenciou nela e na consumação de todas as coisas, quando esse Cristo que morreu naquela cruz, mas ressuscitou, vai voltar. Então, em outras palavras, é importante a gente lembrar, no meio da dor e do sofrimento, que há resposta. Talvez não explicação. Por que estou sofrendo? Por que eu passo por isso? Por que isso nos aconteceu? Quando a gente olha ali a Bíblia, com atenção, com seriedade e profundidade, poucas vezes a gente vai encontrar um porquê daquilo. Mas em todos os momentos de dor e sofrimento, e isso também em nossas vidas, certamente vamos encontrar uma resposta para essas dificuldades. E a resposta é o próprio Senhor. Mas quando a gente fala assim, gente, olha, para a sua dor, para o seu sofrimento, para a sua tristeza, tem uma resposta, é algo que hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Porque vivemos em tempos de idolatria e exacerbação do ego. Estamos acostumados e acomodados a responder ao sofrimento com duas faces de uma mesma moeda. Ou com vitimismo, ou com triunfalismo. Já viu? Quando a pessoa compartilha que está em profunda depressão, em profunda tristeza, no luto, uma ansiedade. Hoje em dia, você não pode nem oferecer uma oração, que a pessoa vai jogar pedras contra você e ela vai dizer, não vem me falar de Deus aqui, porque você não sabe. Isso aqui quem tem que tratar é o médico. Graças a Deus, pela ciência, que como tudo o que é criado e o homem pode compreender, está debaixo da soberania do Senhor. Né? Está submetido ao governo e ao reinado de Cristo. Graças a Deus por tantos recursos, ferramentas, por tantas técnicas, até ministérios que têm ajudado a igreja, que são pessoas, a caminhar, encontrando esperança mesmo no meio de tantas dificuldades. Mas a gente precisa continuar orando sim, por quem está doente. A gente precisa continuar e pode e deve continuar orando sim, para quem está enfrentando uma tristeza muito profunda, para que Deus cure a depressão, para que Deus trate a ansiedade, para que os seus filhos amados possam deitar a sua cabeça no final do dia no travesseiro e descansar. E desfrutar de um sono tranquilo,
ter as suas energias renovadas. Sim, nós podemos e devemos orar por isso. Afinal, esse Deus para quem pedimos que cure a tristeza profunda da nossa alma é aquele que tirou Lázaro do túmulo, que ressuscitou o morto, que fez o cego ver, que fez o aleijado andar e que ele mesmo venceu a morte da cruz. Então nós precisamos resgatar, trazer de volta, compreender, nos debruçar na verdade da palavra de Deus para entender o que ela diz a respeito de tantas dores e de tanto sofrimento. Então, se a realidade do sofrimento é a consequência da desconexão do homem com seu Criador, que é o que a tríade, criação, queda, redenção e aí a consumação nos ensina, então a resposta última para o sofrimento precisa estar na cruz de Cristo, que nos reconciliou com o Pai. A resposta para o sofrimento, portanto, não está em nomear culpados e tampouco em enfrentá-lo na força do nosso braço. A gente encontra aí recursos, como a gente citou aqui, que podem nos trazer um apoio, um conforto, mas como a gente pode vivenciar a cura definitiva que a cruz providenciou? É importante falar aqui também que dizer que há resposta para o sofrimento, que existe resposta para o sofrimento, não significa anular ou negar a dor. Inclusive, toda essa reação ali bastante desequilibrada contra a oferta de oração, contra a resposta bíblica para as questões da alma, são uma reação, são uma resposta a um outro desequilíbrio que a gente viveu, sim, como igreja aí, universal em todo mundo, né? De achar que quem tem depressão ou está enfrentando uma ansiedade que é tudo endemoniado. A gente viveu essa problemática e esse desequilíbrio. E aí veio, então, a outra ponta aí, reacionária, dizendo que não, o pastor não sabe, a igreja não sabe, não é o ministério de aconselhamento, a resposta nem está em Deus, e a resposta está só aqui nas questões, nas respostas dessa terra. Então, os dois extremos são problemáticos. Por isso que nós precisamos, com seriedade, compreender o que a palavra nos ensina, o que Deus nos diz a respeito disso. Dizer que a cruz é a resposta para o sofrimento significa que nela encontramos cura, consolo, forças para prosseguir apesar da dor. E Apocalipse acrescenta ainda que haverá um fim para toda essa dor e sofrimento. Um dia vai acabar. A beleza do Evangelho está principalmente em que esse fim, assim como a dor e a tristeza, não é subjetivo. Quando a gente pensa que a dor e o sofrimento um dia não vão mais existir, que há um lugar em que não mais haverá choro, isso não é um conceito abstrato, etéreo, que a gente vai sentir no nosso coração. Isso é uma realidade palpável. O texto que lemos hoje fala de novos céus e terra que descem, a nova Jerusalém, que se estabelece. Ruas de ouro, muros de pedras preciosas, uma árvore ali plantada no rio dando frutos, é palpável, é material. A gente vai viver e sentir aqui que não há mais tristeza. Não seremos mais afetados pela dor. Não haverá mais choro, não haverá mais morte. É esse dia que ansiamos. E o que é lindo do Evangelho é que esse dia está condicionado, está atrelado à volta de Jesus. Não é um conceito abstrato, não é uma ideia, uma utopia. É sobre o dia em que vamos nos encontrar com Jesus, face a face. Em cruzar os nossos olhos com os dele. Em sermos tocados, abraçados, em encontrarmos aquele abraço, aquele colo onde poderemos então descansar para sempre. O encontro em que sentiremos as suas mãos enxugar toda a nossa lágrima. Essa
é a nossa esperança. Essa é a mensagem de Apocalipse. E é essa a perspectiva que nos faz não sermos engolidos, não sermos dominados pela dor e o sofrimento, embora eles existam, embora eles façam parte da realidade caída, embora nós precisemos buscar os recursos que o Senhor providencia para que a gente possa enfrentar todo esse sofrimento, mas a gente pode enfrentá-los com coragem, porque eles não vão durar para sempre. O Senhor vai voltar. E nesse dia, Ele enxugará toda a nossa lágrima. E Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Está tudo na mão dEle. E que bom saber que esse Deus que tem todo o poder em sua mão não é um Deus tirano, não é um Deus mesquinho, não é um Deus limitado como nós. É um Deus de amor que nos amou entregando o seu próprio Filho naquela cruz. E ali naquela cruz, Jesus levou sobre si toda a dor que nós podemos enfrentar, que já enfrentamos ou que estamos enfrentando. E porque Ele levou aquela dor naquela cruz, é que nós podemos ter a esperança. Um dia vai acabar. Essa é a mensagem de esperança, consolo e encorajamento de Apocalipse. Outra beleza do Evangelho é que a cruz também providenciou uma antecipação dessa esperança. Cara, então a gente fecha os olhos, cerra os dentes e aí aguenta até Jesus voltar? Até lá não tem jeito? Não. Enquanto esperamos, tem jeito. Porque esse Cristo que enxuga as nossas lágrimas, Ele nos enviou o seu Santo Espírito, que habita em nós, que é o Consolador. Ele estabeleceu a igreja para que a gente não precise carregar a nossa dor sozinhos, mas que a gente possa dividir ela com os nossos irmãos. Para que a gente possa ter alguém com quem chorar, para quem pedir que ore pela cura da minha doença, do meu sofrimento e da minha tristeza. Ele estabeleceu a sua santa igreja. Então, enquanto esperamos o dia em que os novos céus e terra, em que a nova cidade de Jerusalém vai descer, em que não vai haver mais choro, tristeza, morte, o lugar onde não precisa haver sol, porque o Senhor é a luz e nós vamos permanecer na presença dEle, não vai haver escuridão, até que esse dia chegue. Enquanto esperamos esse dia chegar, é possível vivermos a antecipação daquilo, da redenção, das novas coisas, da cura e do consolo que Jesus consumou na cruz. Por isso, a esperança do retorno de Jesus já é realidade, apesar de paralela aos sofrimentos presentes. E embora a descrição dos novos céus e nova terra, da cidade santa, da nova Jerusalém, que descerá, e das suas de ouro, e dos muros de pedras preciosas, embora toda essa descrição seja extraordinária, o must desse dia é a presença de Deus e a possibilidade de permanência e desfrute de sua presença, que é o desfecho, a resposta mais importante para todo o sofrimento. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A habitação de Deus, a sua presença no meio do seu povo, é um dos temas centrais do enredo bíblico. Lá no cenário da criação, o início de todas as coisas, nós vemos um jardim em que o homem tem livre comunhão na presença do seu Criador. Depois do capítulo 12, quando Deus chama, escolhe, separa Abraão e diz: eu vou fazer um povo para que vocês sejam meus, para que eu seja seu.
A trajetória pelo deserto foi conduzida por e ao redor do tabernáculo, que representava, sinalizava a presença de Deus habitando no meio do seu povo, em todo momento. Na trajetória do deserto, naqueles 40 anos, a presença de Deus não se apartou em nenhum momento do seu povo. E quando ele ia, o povo seguia. Quando ele parava, o povo acampava. E o acampava ao redor dessa presença preciosa de Deus. O templo mais para frente, em sua construção, depois a sua destruição e a reconstrução, é ele, o templo, que une, fortalece, mobiliza, confronta e atrai o povo para Jerusalém. Todos conscientes e em busca da presença de Deus. Então a gente pode dizer que a lei e os profetas convergem nessa presença. Todos eles, toda a história de Israel, desde a criação, aponta e espera pelo Deus que vai tabernacular, que vai habitar, que vai literalmente vir ao encontro de nós em carne e osso. E aí, ali naquela cruz, ele então rasga o véu, o limitador, a barreira, aquilo que impedia que nós pudéssemos estar livremente na sua presença. Ele providencia a reconciliação com esse que é a resposta última e definitiva e eterna e perfeita para toda dor e todo sofrimento. Aí eu queria trazer alguns versículos aqui, passar rapidamente. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Essa intenção de Deus, a sua presença, o desejo de que nós entendamos que é sobre Ele. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês o meu povo. Cante alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação. Farei uma aliança de paz, será uma aliança eterna, os firmarei, multiplicarei. Porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu santifico Israel. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu, tabernaculou, remontando ali, a tudo aquilo que eles já haviam vivido entre nós. Vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E a gente encontra lá depois em Êxodo 33:15, Moisés dizendo para Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Por que essa presença de Deus era tão crucial? Porque Moisés suplicou por ela. Porque ele entendeu que era imprescindível a presença de Deus para dar o próximo passo. Porque é a presença, a pessoa de Deus, que nos dá identidade e propósito. Ele, Deus, é a resposta para toda dor e sofrimento. Em inúmeras adversidades, pode não haver explicação para a dor, como já falamos aqui. Mas na pessoa dele, certamente haverá uma resposta suficiente. O encorajamento, o desejo, a minha oração é para que você seja consolado com essa verdade poderosa de que há resposta para a sua dor e sofrimento. E essa resposta é uma pessoa que te ama, que te conhece, que venceu a morte ele mesmo e que não é intimidado por nada em ninguém. Não nos deixemos intimidar por qualquer que seja a dor e o sofrimento. Nesse sentido, o sofrimento e a dor podem ser considerados, sim, uma questão de fé. Eu já vou voltar aqui, mas eu queria trazer uma citação do Ricardo Barbosa, o pastor, no livro A Cruz e o Paradoxo da Autoestima, um capítulo que ele chama de memória, muito interessante, em que ele cita o Santo Agostinho. A alma humana conserva no seu recôndito mais íntimo um anseio por Deus. É como se houvesse na alma humana um tipo de DNA divino. Um registro que nos faz desejar algo que se encontra além de nós, desejar Deus somente. É esse anseio mais profundo que Barbie chama de memória
transcendente. A encarnação do Filho de Deus é a resposta divina para esse anseio cósmico. Porque Deus é a resposta. Porque Ele é tudo o que a gente precisa. Porque é a pessoa dEle, a presença dEle que nós precisamos buscar e onde precisamos permanecer. Porque para isso fomos criados. É nisso que nos entendemos como pessoa. É nele, por causa dele, que sabemos por que nós acordamos no dia seguinte. Para onde estamos indo. Por que vale a pena enfrentar a dor e o sofrimento desse mundo presente. Então, a dor e a tristeza e o sofrimento e as tribulações, elas são uma questão de fé? Sim e não. Não é sobre você ter muita ou pouca fé. Já ouviu falar isso? Ah, não, você está com depressão porque você tem pouca fé, você tem que crer mais. Não é sobre isso, em hipótese alguma. Não é sobre também a possibilidade de ser isento de sofrimento. Não, que eu tenho muita fé, então Deus vai me livrar. Deus vai me guardar. Nunca vai acontecer isso comigo, com minha família, porque a gente tem muita fé. Não. A dor, a tristeza e o sofrimento são uma questão de fé quando nós pensamos a respeito do objeto da nossa fé. Em que e em quem cremos determina como eu vou entender e encarar a dor e o sofrimento. E isso, objeto da nossa fé, é resposta não apenas ao sofrimento, mas determina a direção das nossas vidas. Quem eu amo é quem eu almejo, é quem eu desejo agradar, é aquele a quem sirvo e imito. Quem eu amo é quem eu busco e por quem espero. Quem eu amo é em quem confio e a quem me submeto. Por isso que a dor e o sofrimento são, nesse sentido, uma questão de fé. Quem é o Deus em que você acredita? É um Deus que não permite que você morra? Não, é o Deus aqui da história que a Bíblia ensina e revela. Há um estado de queda, há um sofrimento presente. E claro, a gente pode falar de diversos outros tipos de sofrimento. Consequência do nosso próprio pecado, do pecado de outros sobre nós e por aí vai. Mas em todas essas hipóteses, nós precisamos manter a nossa fé naquele que vai voltar e que vai enxugar toda a nossa lágrima. Quanto mais eu conheço o ser humano, as pessoas, por meio do estudo de diversas ciências, porque a gente anda junto com pessoas em aconselhamento, em compartilhamento, ensinando e aprendendo um com o outro. Quanto mais eu me debruço sobre a palavra, quanto mais eu peço que o Senhor me capacite com a sua sabedoria, a gente entende o comportamento, o cérebro, o desenvolvimento das pessoas, as crises, suas potencialidades, quando a gente entende as suas questões emocionais, o seu espírito, a sua relação com o Senhor. Mas eu me animo com as tantas ferramentas disponíveis para responder às nossas angústias e mazelas físicas e emocionais, com alívio, conforto, apoio, direção. A nossa igreja está organizada em grupos menores, que se encontram uma vez na semana. Temos conselheiros que se reúnem, que se capacitam, que oram juntos. Temos a liderança preocupada aí com cada um de nós que somos a igreja, esses que sofrem. E para quem Cristo, Ele é a mesma resposta e por isso podemos compartilhar essa resposta como comunidade de fé. Eu me alegro, porque é possível, digamos assim, viver com qualidade, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Mas toda a ciência, todo conhecimento, toda a criação, toda a teologia, nada disso pode nos redimir. Nada disso pode fazer tudo novo. Nada disso pode eliminar definitivamente o pecado e, como sua consequência, a dor e o sofrimento. Apocalipse foi escrito para nos lembrar de que somente o Cordeiro, que foi morto e viveu, é que pode fazer isso. Redimir. Fazer tudo novo. Curar. Restaurar. Enxugar as nossas lágrimas. E esse Cordeiro, ele vai voltar.
Você anseia a espera por esse dia? Você está se preparando? Algumas semanas uma irmã me mandou um vídeo em que aquele ator que interpreta Jesus na série The Chosen, ele é questionado sobre o que ele diria para Jesus quando encontrasse com ele. Aí ela mandou o vídeo para mim e falou: Tia Andô, o que você diria? E eu ainda não consegui responder. Eu não sei se eu vou conseguir falar algo. Eu tinha redigido a resposta. Eu acho que eu não vou conseguir falar nada. Eu acho que eu só vou chorar. Daí eu lembrei desse versículo, que quando ele voltar, não vai ter mais choro. Aí eu falei, então eu não sei mais como vai ser. Mas é o que eu mais anseio. E é por causa desse dia que eu permaneço com coragem, dia após dia, enfrentando toda a dor e sofrimento. Me gastando, sendo gastada, sendo procurada por casais com casamentos quebrados, pais com filhos desviados, homens e mulheres que não conseguem dormir e descansar à noite. É por causa desse dia, desse Jesus que vai voltar, que eu posso dizer e continuar dizendo com coragem e ousadia a resposta para você, a cura, a restauração. Jesus pode restaurar, mas você tem que crer. É nele que você tem que colocar a sua fé. Para viver a antecipação desse último dia aqui, em que toda lágrima Ele mesmo vai enxugar. Ele é a resposta que alivia a nossa dor hoje e o fará para a eternidade quando voltar. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu queria te convidar a fechar os olhos e eu queria fazer 2 orações com você, antes da gente cantar um último louvor e encerrar. A primeira oração é entregar, é ir para a presença desse Deus com fé e levar a sua dor, a sua tristeza, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua depressão, a sua ansiedade. Leve para o Senhor. E vivencie, experiencie, seja agraciado, seja curado, seja tocado, seja consolado, seja confortado, seja fortalecido pelo Cordeiro que morreu e naquela cruz levou toda essa dor e sofrimento para que nós pudéssemos ser curados. A segunda oração que eu queria fazer com você é para que você peça para que Deus te use para ser resposta para um outro alguém que está em profunda dor, tristeza, sofrimento. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está lutando com a ansiedade, com a depressão, com a tristeza profunda. Peça para que Deus te use como resposta para essa pessoa. Vamos ter esse momento de oração.